Então, bora lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fitness Sem Merdas, o podcast onde... Eu continuo com os soluços. O podcast onde nós discutimos todos os assuntos relacionados com o fitness sem merdas. Tentamos esclarecer as dúvidas das pessoas, tentamos falar sobre temas interessantes e alguns nem tão interessantes como isso, mas é o que é. Mas sempre sem camuflagens e sempre sem segundos interesses e sempre sem ter grande atenção àquilo que é o politicamente correto. O primeiro episódio teve bom feedback. Obrigado. E pronto, e esperemos continuar. E esperemos que continue assim. E a ideia é crescer, portanto, subscrevam o canal, partilhem, façam lá essa coisinha toda. Sendo que o feedback principal foi o som no final está muito bom. Foi. Nós estamos a tentar melhorar a coisa. Que ainda não chegaram as coisas. Eu encomendei uns microfones e uns ajustadores, mas ainda não chegaram. A única coisa que chegou foi a webcam que eu ainda não tinha tirado de plástico. Agora já tirei. Eu não apareceu, eu cortei. Opa. Bom. E então, só que os fones que eu usei a última vez estavam mal já as orelhas, e então tive de ir buscar estes, são os meus de treino. E o microfone, como afinal o problema era de nós estarmos perto e o microfone dela apanhava a mim a falar, decidi voltar a usar o microfone dos chineses, mas pronto, para a semana, à partida, para a semana já não serão estas coisas. A ideia será sempre melhorar, portanto, e passar para outro sítio também, mais tarde, seja lá o que for. Bom, bora lá. Queres falar sobre alguma coisa em particular? Como é que foi a experiência do último podcast? Foi engraçada, até porque foi uma dose dupla. Eu fiquei com a sensação daquela coisa o primeiro foi sempre diferente, porque ficaram muitas coisas por falar no segundo podcast que nós tínhamos falado e que acabava por ser bom na parte da história das nossas pancas, do nosso caminho, mais ou menos. Nós tínhamos descrito no primeiro, naquele que ficámos com... Era tão bom que ficámos com voz a dobrar. Mas também deixa-me dizer, se as pessoas estiverem interessadas em saber mais sobre o nosso percurso, podem fazer perguntas concretas acerca disso. Quando eu ouvir o post a pedir perguntas para este podcast, para o próximo podcast, coloquem questões, e não há temas tabus, coloquem questões o que quiserem. Continua. Eu posso falar mal dele à vontade, está bem? Podes falar o que tu quiseres, não me importa. Obrigado pela ordem, por me teres dado permissão. Não, eu estou à vontade com isso. Já me chamaram de tudo e mais alguma coisa, duvido que me consigas fazer pior. Com fé. Portanto, normalmente são pessoas que não me conhecem na internet, mas pronto, tudo certo. O que é que te chamam tudo e mais alguma coisa? Yeah. Pois. Depois de conhecer, então imagina. Muito pior. Continua, siga. Não, e ficam muitas, na altura, em relação, depois nós já tínhamos aquela coisa, vamos pôr na mesma, mas não ia acontecer. E ficam sempre coisas por dizer, mas lá está, acaba por ser muito mais fácil quando as pessoas que têm interesse neste tipo de situações começam a fazer questões, seja sobre aquilo que for, que nós possamos dar uma resposta, e começa a ser mais fácil. Eu acho que isso ao longo do tempo ainda vai tornar este podcast mais dinâmico ainda, porque as pessoas vão começando a ganhar mais à vontade com o perguntar e com o participar e com o ficarem mais entusiasmadas com o que é que vem a seguir, o que é que pode vir a seguir, e elas fazerem parte disso mesmo. O que vem a seguir é nada de jeito. Não vale a pena estar a levantar expectativas. Não parece que seja. Tu disseste há bocadinho. Não, sempre na tentativa de melhorar, mas quer dizer, a realidade é que... já é um começo. É que eu não sei. Mas já é um começo, na tentativa já estamos a tentar. Agora se conseguimos ou não sei. O que é que tu achas, só para a gente começar a chatear pessoas, o que é que tu achas das pessoas que normalmente fazem comentários às notícias na internet? Tipo, é o meu passatempo. Eu quando acho que o mundo está a ficar melancólico, ou está a ficar bondoso demais, vejo notícias boas. Vais ver os comentários. Vou ver os comentários, aparece uma notícia do Público, e eu vou ver os comentários. Aparece uma notícia de uma revista, Cristina Ferreira foi para o Dubai, e vou ver os comentários. E isso faz com que eu volte a pôr os pés no chão, e o mundo está cheio de pessoas horrivelmente frustradas.
eu costumo, ainda há umas semanas eu estava a comentar isso. E a situação dessa parte dos comentários e de quem comenta e de quem vê e de quem segue, eu começo mal a perceber, à medida que vamos ver esses comentários, que os haters são aqueles que mais propagam e mais fama dão a qualquer tipo de pessoa. E, por exemplo, no caso da Cristina Ferreira, pá, eu sigo, nós já fomos ao programa dela, como a maioria das pessoas sabe, e é engraçado que faz muita confusão às pessoas a situação em que ela está, seja o que ela for, seja como for, se mostra o que mostra, mas é engraçado que eu tenho um familiar direto, que é o hater acérrimo da Cristina Ferreira. Então, basicamente, quando estou no Facebook e quando faço o refresh, quase sempre me aparecem vários comentários, vários posts da Cristina Ferreira, porque esse meu familiar está sempre a comentar. Então, basicamente, ela publica, vai estrear o meu novo programa, e essa pessoa diz assim, o único comentário passado, tipo 2 minutos da pessoa publicar, o único comentário que a pessoa faz é, põe, eu não vou ver. Ok. Claro que vai. Lá está, mas é aquela cena do não gostam, mas são os primeiros a irem ver e estão sempre em cima dessa pessoa, ou seja, essas pessoas acabam por venerar a maioria das pessoas que dizem que odeiam, porque isso é o que os fãs fazem, que é, os fãs acérrimos estão todos os dias a ver se há publicações novas, a ver se há novidades, a ver se a pessoa te mostra alguma coisa. Mas essas pessoas não, essas pessoas estão sempre em cima e são quem mais acabam por divulgar a tua imagem. E muitas das vezes fazem exatamente o contrário daquilo que querem. Em relação a isso, eu estou a falar em relação aos haters, mas falamos em relação às notícias mais básicas. E nós vamos ver a situação dos comentários. E, obviamente, todas as pessoas têm direito à sua opinião e à liberdade de expressão e a tudo isso. Mas, pá, de vez em quando há ali com cada comentário estapafúrdio que aquilo não cabe na cabeça de ninguém. Não é pela opinião estar errada, porque a opinião deles é a opinião deles, mas não encaixa ali e na maioria das vezes... Sabes que o problema não é haver algum comentário completamente estapafúrdio. O problema, aquilo que eu estou a dizer, é a generalidade dos comentários. Eu lembro-me quando comecei nestas coisas, tu não és desse tempo, eu acompanhei o surgimento... Sou pequenina. Quando a internet apareceu, eu estava a entrar para a universidade. Quando eu comecei a frequentar fóruns e quando comecei a trabalhar na área em fóruns, e só depois é que o Facebook apareceu. Mas, portanto, eu vejo a diferença do comportamento das pessoas. As redes sociais têm um monte de coisas boas, obviamente, entre elas o poderem acompanhar o nosso trabalho. Mas trouxeram ao de cima, eu acho que é a realidade das pessoas. Tudo aquilo que as pessoas não têm coragem de dizer na cara seja de quem for, atrás do computador acham que têm esse direito. São os heróis. E tu vês, eu lembro-me de quando morreu a filha do Tony Carreira, e havia comentários do tipo, eu quero lá saber, isto só é notícia porque é famosa. Não, foi uma miudinha que morreu, a sério, não é suposto ser notícia, ou não é suposto as pessoas pelo menos fazerem esse tipo de comentários. Até porque desgraçadas das pessoas ou familiares que deparem com este tipo de coisa. Quer dizer, eu tenho uma tragédia na minha família e vou ver os comentários, porque é aquela coisa, é tipo um acidente. Tu vais a passar de carro e tu já sabes que aquilo, a imagem não é muito boa, mas tu olhas na mesma. E os comentários nas redes sociais são exatamente a mesma coisa. E tu vês que as pessoas não têm ponta de bom senso. Acham-se no direito de atacar tudo e todos como se a pessoa que estivessem a comentar fosse de pau, e depois espantam-se imenso quando tem algum tipo de retorno, e isso já não é justo, que a pessoa já é arrogante, ou que a pessoa já é mal educada. Não, foste tu que fizeste a merda do comentário irritante, foste tu e os outros 55 mil. No caso da Cristina Ferreira, eu acho que havia 3.500 comentários e havia para aí 10 bons. Eu não li os 3.500, portanto se calhar aquilo que eu estou a dizer é mentira. Mas a esmagadora maioria, e então a cena era,
ela está a dar cabo da carreira, isto é uma afronta, ela não devia mostrar o dinheiro que tem, ela não devia viajar porque a maior parte dos portugueses nesta altura de pandemia não pode. O que é que ela tem a ver com isso? A culpa das As pessoas pessoas, não poderem viajar é dela? lá está, aqui O que é as que tem a pessoas, ver? as pessoas regem-se atrás de uma câmara e atrás do computador, todos somos uns grandes heróis e todos conseguimos dizer tudo, independentemente de ser bom senso ou não. E depois há esse tipo de coisas, e há dias eu estava a comentar, nós comentámos isso, e passa muito, eu não sou muito daquelas coisas dos feminismos e tudo, e nada do género, mas esta situação, por exemplo, falando na situação da Cristina Ferreira, porque há muitas, já, a Cristina Ferreira neste momento é das mulheres que mais se vê nesta situação. A situação da Cristina Ferreira, gritando ou não gritando, e tendo uma voz irritante ou não tendo, eu pessoalmente gosto do trabalho dela. Acho que Eu há ali não uma sou fase. fã, nunca fui, nunca vou ser. Não. Há ali Pá, uma não fase. sou, não gosto, mas esqueci, mas é estúpido na mesma. É do género. Aqui é do género. Eu acho que há uma fase em que eu gosto do trabalho dela no geral. Acho que nesta fase as pessoas estão muito cansadas da situação em que ela está, que tudo tem o nome dela, tudo aparece, ela aparece. Eu penso que neste momento ela está a começar a escutar a imagem Mas isto dela. não é sobre a Cristina Ferreira, é sobre Não, as não, não é sobre a Cristina pessoas. Ferreira. Mas isto tem a ver muito com o facto de a inveja e o que a pessoa vê nas redes sociais. Ok, tu és bem sucedido. Tu és bem sucedido, tu trabalhas para ser bem sucedido. Ou não, ou tens sorte, mas a sorte às vezes, a sorte costuma dar muito trabalho. E tu tens direito a que com o teu trabalho, com tudo o que tu tens feito para chegar ali, tu tens direito a poder usufruir da tua vida. E não é por não postares e não teres que pôr e não é, tu não estás a usufruir da tua vida quando tu estás a tirar uma fotografia e estás a pensar, se calhar eu não posso pôr isto na rede social porque vão achar que eu sou arrogante ou vão achar que eu não devia pôr. Não, tu és bem sucedido, tu conseguiste chegar a uma fase em que tu não estás a pôr aquela foto para te gabar, ou pelo menos a ideia não será essa. E se Mas aqui, for, porra? e se for, é o quê? É o resultado do teu trabalho. Mas as pessoas têm muito problema em fazer isso. Porque na maioria dos casos, as pessoas, não estou a dizer que as pessoas não são bem-sucedidas porque não trabalham, porque há muita gente que trabalha e tem uma vida que não é aquilo que ambiciona e continua a trabalhar. Mas a maioria das pessoas que comenta e tem esse tipo de inveja não faz zero para conseguir chegar um bocado mais longe. Que é E neste legítimo. momento as pessoas só veem, isto é legítimo, mas quando tu criticas alguém que trabalha e trabalha muito, por exemplo, trabalha noite e dia, horas e horas a fio, e quando tu vais ver tens 16 horas de trabalho e tens horas e horas e horas de trabalho, e conseguiste com essas horas e com esse cansaço chegar a um momento em que tu podes tirar um fim de semana e podes ir de férias para o Dubai ou podes ir de férias para as Maldivas, sem que as pessoas, só que as pessoas, e as pessoas sempre foram assim. Agora que as redes sociais isto está mais divulgado, as pessoas quando tu chegas ao topo, as pessoas só veem que tu chegaste ao topo. As pessoas só não veem, é o caminho que tu fizeste para chegar ao topo, ou ao suposto topo, porque tu nunca chegas, eu agora ainda estou a ler um livro que tem a ver com o ego, tu nunca chegas ao topo, ou seja, o momento em que tu paras e tu achas que chegas ao topo, é o momento em que tu começas a trabalhar para começares a falhar, porque tu tens de estar sempre em constante evolução, mas aquele momento em que tu começas a ser bem sucedido, as pessoas só veem só veem o momento em que tu estás estável na vida, em que tu podes mimar-te com alguma coisa, podes mimar a tua família e podes ter outro tipo de conforto, mas não veem as quedas que tu deste, não veem as horas e as noites perdidas que tu tiveste a estudar ou a fazer aquilo que for, mas isso sempre foi assim. Agora, as pessoas por trás de um computador têm mais facilidade, ou eu acho que têm mais facilidade, Mas em porquê? dizer e em falar. Eu acho que é aquela maldadezinha que ali está e aquela inveja que sempre ali teve. Mas como quando tu dizias cara a cara, arriscavas-te a levar uma mocada, tu não dizias e ficava ali reprimido aquela coisa que tu dizias, isto não é politicamente correto, ou se eu disser leva uma Eu não mocada. sei, eu não sei se No se computador isso é é bem assim. Não fácil. faço a mínima ideia. Bem, Ah, também eu não não, go- eu, sei, não, eu go- eu, pressuponho. não, eu não gosto de meter intenções nas pessoas que não conheço porque, na verdade, não sei. Mas Mas tu vês, os comentários que pois, eu vejo, mas só posso comentar o que vejo. Não posso comentar a intenção que está por trás e não posso não, reclamar não, disso, que é uma coisa que eu detesto fazer.
Eu vejo, os comentários são, ela não devia ter saído e não devia ter publicado na página dela, não tinha esse direito, na página dela, que é a pessoa que escolhe seguir, porque as redes sociais têm uma coisa que não há mais sítio nenhum, não queres, tal, não segue, pá, mano, vai à tua vida. Ele não devia ter ido, porque o resto da generalidade das pessoas não pode sair do conselho e não tem condições financeiras para viajar. E então ela também não ia, ou então se ia, não podia colocar fotografias disso na página dela que tu escolheste seguir. Que é uma cena completamente estúpida, é uma coisa com que eu já tive disto, não no sentido de ostentação, porque não faz parte, não faz parte de mim, aliás, nunca fez, mas na parte dos comentários, eu acho que toca quando chega a tocar na sensibilidade, ou mexe com as emoções mais primitivas e mais interiores das pessoas, elas verbalizam de uma maneira mais agressiva. Que era a mesma coisa quando eu tinha pessoas que seguiam o meu trabalho, sempre que eu colocava qualquer coisa, havia comentários daquelas pessoas, até chegar ao dia em que eu critiquei a cena delas. Tu és o maior, eu gosto muito do teu trabalho, parabéns, tarará, tarará. O Paulo não é aquilo que dizem ser. Pum! E a Nutella? Acabou aqui. Eu achava-te uma pessoa sensata, agora vou deixar de seguir o teu trabalho. Sério, mano, isto faz algum sentido? Quer dizer, fazer sentido faz, porque é assim que as pessoas respondem. As pessoas vão à procura de validação. Quando se ataca a crença, a resposta é sempre um pouco mais agressiva. E acho que as pessoas que fazem este tipo de comentários na internet basicamente estão a verbalizar a sua frustração, não é nada mais que isso. E qual é o melhor sítio para fazer do que um sítio onde tu podes dizer o que tu te apetece e não tens consequências nenhuma. Mas é basicamente pôr as frustrações cá para fora. Mas é algo... Eu lido bem com isso, felizmente, estou mais ou menos a cagar para aquilo que as pessoas dizem. Claro que leio e claro que se for alguma coisa que tenham razão, ok, eu tento melhorar. Agora, aquela coisa que sem sentido, como tu tens razão, mas a maneira como tu dizes, está bem, a maneira como eu digo é a minha, sério. Mas está certo, não está? A informação é boa, não é? Então, fixe. Ou segues ou não segues, mas eu disse aquilo que devia dizer e acho que a informação está certa. A maneira como tu dizes é a maneira como as pessoas começaram a acompanhar o teu trabalho. Até chegar à vez delas. Até chegar à vez delas, lá está. Tu és o maior porque dizes isto a toda a gente, dizes as coisas como devem ser a toda a gente, até chegar à minha vez, aí, espera lá. Aí és uma grande besta. Espera lá, vai por outro caminho, mas pronto, tudo certo. Mas acho que as pessoas também devem pensar, ou melhor, devem ganhar algum tipo de carapaça. Isto serve não só para pessoas que põem o seu trabalho na internet, nas redes sociais, como eu ou com a Cristina Ferreira, não estando a comparar os dois porque é estúpido, mas... até para as pessoas que põem fotografias a treinar no ginásio, ou para as pessoas que têm orgulho na sua transformação e colocam, e aparece sempre algum idiota a comentar, estavas muito melhor antes. Sério, e isso está a ajudar quem? Primeiro, a pessoa não pediu opinião. Segundo, se ela quis mudar, foi porque ela quis mudar e era um objetivo dela. Portanto, podes ficar contente por pelo menos uma pessoa, ao contrário da esmagadora maioria da população, conseguir atingir os objetivos a que se propôs e porque trabalhou para isso. Eu acho que há muita dificuldade nisto, há muita dificuldade em ficar feliz pelas outras pessoas. Epá, atingiste o teu objetivo. Eu até podia achar que tu não precisavas, mas tu quiseste, foste atrás, mudaste, conseguiste, parabéns para ti. Investiste na tua carreira, chegaste, és apresentador, ganhas rios de dinheiro. Parabéns para ti. Epá, quer dizer, qual é a cena? O problema é que as pessoas. Se tiveres roubado a minha carteira, se fores rico porque me roubaste a mim, epá, se calhar aí já não acho muita piada. Ou nenhuma. Agora, sério, qual é a cena? Fiquem felizes pelos outros, meu. Sabes que o problema é que as pessoas às vezes revêem-se nesse tipo de situações e veem que alguém mudou, por exemplo, no processo de mudança, e acompanham e veem que esse processo de mudança até está a correr bem, e no fundo, quando veem as fotos, dizem, epá, isto mudou bem. Mas tu depois tens de dar sempre aquele comentáriozinho de merda, que é do género, estavas muito melhor antes, mas o teu pensamento não é esse. O que está ali por trás, muitas vezes, é o tal sentimento de inveja que possa haver, de eu não consigo fazer isto. E muitas vezes tem a ver com isso. Outras vezes é porque são familiares que simplesmente não querem ajudar, e isso também vemos no processo. Não, estou a dizer familiares, estou a dizer às vezes com pessoas que nós acompanhamos
e que a família são os principais, e aí já não tem a ver tanto com as redes sociais, mas tem a ver com os principais travões à mudança das pessoas. Mas pronto, em relação aos comentários da net, essa situação é, as Podemos ir pessoas para veem, aí a seguir. sim, as pessoas veem que o outro mudou. E no fundo as pessoas, pode ser o mesmo tipo de mudança ou não, mas há ali alguma mudança que essa pessoa quer fazer, mas não consegue, porque tem que sair da sua zona de conforto. Então vamos dar cabo da mudança do outro, então vamos baixar as expectativas do outro e tentar mandar abaixo o outro, que é para ele chegar ao pé de mim, e é tipo, eu vejo muito isso por aí. Eu não sei se a intenção é puramente essa, mas o que dá muitas vezes a entender é mesmo isso. Mas lá está, aí as pessoas só veem, às vezes quando têm aquela inveja da mudança do outro, só veem o sucesso que a pessoa teve, não veem o Neste trambolhão caso, que as sim. pessoas deu. Assim, neste caso, sim, mas às vezes o comentário que diz estavas muito melhor antes, não é bem estavas muito melhor antes, é epá, tu mudaste para chuchu, mas eu não posso dizer que tu estás muito melhor agora, porque eu tenho problemas com isso. Pois não sei, mais uma vez. Lá está, isso é não sei. colocar intenções, mas muitas vezes é por aí. Mas as pessoas só veem a mudança no final, não veem depois o que é que tu chegaste, o que é que tu eu acho que sofreste para chegar lá, o que é que eu tu acho que isto tem a trabalhaste para ver chegar lá. com uma coisa muito humana, que é eu querer sentir-me bem comigo próprio, é uma das necessidades básicas. E eu tenho duas maneiras quando estou confrontado com alguém que perdeu peso e conseguiu mudar o seu corpo e se sente mais feliz, seja lá o que for, o que é outra. Se a pessoa se sente mais feliz, eu, no mínimo, como amigo ou familiar, seja lá o que for, devia ficar contente por isso, que é isso que interessa, é a pessoa estar feliz. Mas eu quero me sentir bem comigo próprio e quero ser aceito, principalmente por mim próprio. E então tenho dois caminhos para fazer. Ou faço o meu caminho para mudar e chegar onde eu quero, está ali a Os haver uma meus filhos guerra, estão a chorar. Tá, eu estou a ouvi-los. que são só teus. Não são nossos. Ele tem a Xuxa. Isto acontece. A Aquela avó não está cena. a dar conta, a avó não está a dar conta do recado. Pois, se calhar temos de arranjar uma avó nova. Não, essa avó é muito boa. Pronto, como eu estava a dizer, temos dois caminhos. Ou eu escolho mudar, e então isso implica sair da minha zona de conforto, fazer alguma coisa por isso, e ir de encontro aos objetivos, e aqui arrisco o sucesso ou arrisco-me a falhar, e provavelmente estas pessoas já falharam várias vezes, portanto seria mais uma. Ou então, para eu conseguir elevar o meu patamar relativo, eu tenho que baixar o da outra pessoa. E aí, basicamente, eu acho que tem a ver com isto. Eu acho que tem a ver com mandar as outras pessoas abaixo de alguma maneira, para que eu, em proporção, para que O eu Miguel está muito relativamente, agressivo. para que eu relativamente me consiga elevar. E acho que o Rodrigo está a começar também. O Rodrigo também está, que eu Um, também já estou a ouvir. Isto não está fácil. A minha mãe que me traga um deles para aqui. Olha, Paulo, vai lá dar um à Yolanda. Eu vou buscar, continua a falar, eu vou buscar um deles. Então agora isto vai se tornar muito, muito, muito mais interessante. Só comigo a falar, já sabem que a informação é muito melhor do que se tiver a Yolanda também. Portanto, eu falando daquilo que eu estava a dizer, eu acho que isto é muito humano e acho que as pessoas têm a tendência a desvalorizar o próximo para que consigam relativamente subir a elas próprias e sentirem-se melhor com elas próprias. É um mecanismo de defesa como outro qualquer, ou então são só bestas, portanto, mas é um problema com o qual nós nos debatemos muito, é um problema que toca-me bastante porque mexe muito com pessoas com quem trabalho e eu sei que as pessoas sofrem bastante com isto, com este bota abaixo constante por parte de amigos, por parte de família, por parte de colegas de escritório. Isto leva-nos à sabotagem dos processos de mudança. Olha o Rodrigo. Leva-nos à sabotagem dos processos de mudança. Já temos uma nova aquisição. Que é um problema real. E as pessoas quando embarcam num programa de perda de peso, que é aquilo que é mais... que é aquilo que é mais comum. Nós temos duas... Yolanda, estou a falar. Eu estou a ouvir. Depois tu estás, mas as pessoas não estão a ouvir a ti também. Sorry. As pessoas... Agora esqueci do que é que ia dizer, estás a ver? O problema de ser velho é isto.
As É pessoas, que tu qualquer quebras, coisa. tu quebras o meu raciocínio e depois eu não faço a mínima ideia do que é que ia dizer. Mas pronto, estava a falar das sabotagens dos processos de perda de peso, que é aquilo que é mais comum. Quando nós entramos num processo de perda de peso, nós já devemos estar preparados, porque faz parte. É uma escolha nossa. O entrar num processo de perda de peso e fazer aquilo que é necessário para perder o peso é uma escolha nossa. E basicamente, a partir do momento em que nós nos aceitamos como somos, como nós próprios, e aceitamos que é uma necessidade nossa mudar e que vamos fazer por isso, nós basicamente devemos estar, não é imunes porque nunca somos, mas devemos chutar para canto aquilo que os outros dizem. É uma coisa muito nossa. Tu nem sequer precisavas de perder peso, está bem, mas eu quero, qual é a cena? Tem uma sobremesa para dar e oferecem-te e tu dizes que não. E a pessoa diz, não, mas porquê? É só hoje. Mas eu não quero. Acho que isto tem muito a ver com aquilo que nós tentamos passar às pessoas da responsabilização, de sentirem que têm poder e sentirem que a mudança está dentro delas e são elas realmente que têm todo o poder para mudar. Na verdade é isto. E que são decisões próprias, conscientes, legítimas e têm que ir até ao fim com elas. Porque vão sempre haver problemas externos, vão sempre haver interferências externas, mas nós temos que saber lidar com isso e temos que ser um bocado imunes. E se nós partimos do princípio que sou eu que decido, esta é uma escolha minha e eu vou fazer, não, quando as pessoas te oferecem um bolo, tu dizes, não é, eu posso, eu é que não quero. Olha, vamos jantar ao buffet. Se calhar não vou pôr a jeito. Porquê? Porque é só hoje, tu mereces, nem sequer tu estás bem, não precisas perder peso. Porque eu não quero. Porquê é que tu vais treinar hoje? Podias ficar mais uma hora na cama. Porque eu quero, porque tenho objetivos que eu quero atingir. E vamos ter sempre o mesmo. As pessoas têm que fazer escolhas e têm objetivos ou não têm objetivos. Se não têm objetivos a cumprir, façam o que bem entender, desde que sejam felizes. Se têm objetivos a cumprir, então têm que fazer uma escolha e têm que ir até ao fim com essa escolha. Vão sempre haver contratempos, vão sempre haver percalços, vão sempre haver pedras no caminho e temos é que saber lidar com elas, mas vem tudo ter a mesma base. Eu estou a fazer isto porque eu quero, para mim e para mais ninguém. Portanto, as boas decisões, as más decisões, as consequências dessas decisões são minhas, eu vou lidar com elas desde que não prejudique terceiros. Basicamente é isto. Exatamente. E agora, Isso mesmo. tu estás a ouvir o Blackie? Eu estou a ouvir o É Black. essa parte. Eu tenho a porta da cozinha fechada. Basicamente, também não está a isolar grande coisa. Mas o Blakey gosta de fazer também, dar a sua aparição. Não fosse ele um mimoso. Certo? Ele vai continuar a ouvir-se. Ele já se cansa. Bom, isto está a correr bem, certo? Primeiro, olha, uma boa notícia, os soluços passaram. Exato, foi o susto. Até ver. Pronto. Mas o Blackie tem uma energia, ele não se cansa. Não sei como é que vai ser. Bom, então eu tinha aqui, relacionado ainda com aquilo que eu estava a dizer, que são os comentários idiotas e o ênfase exagerado que as pessoas põem em determinados assuntos. O que é que tens a dizer acerca do Forte e Mel do Marcelo Rebelo de Sousa? Do Marcelo Rebelo de Sousa substituir uma das refeições com Forte e Mel. Isso deu uma polémica desgraçada. Eu ainda não percebi muito bem porque é que ele fez essa cena do Forte e Mel. Ele não fez, é a cena dele. Ele almoça um Forte e Mel. Qual é a cena? É o almoço dele. Senta-se no banco do jardim e bebe aquilo. Qual é a cena? Depois é uma escolha, lá está, é uma escolha. Mas havia médicos que diziam, não, aquilo deve ser só utilizado com objetivos médicos e supervisionado por médicos. E desde quando? É que os médicos defendem que tu deves ter uma alimentação rica em proteína porque não vais dar cabo dos teus rins. Tudo isso tem a ver, aliás. Aquilo é utilizado em determinados... Sim, essa parte eu sei que acaba por ser a minha área. Então... Do género. O que acontece é, o Forte e Mel está associado a pessoas, o Forte e Mel é uma bebida que está associada a pessoas
com doenças e patologias oncológicas, mas não é oncológicas e acamados, mas isso não é necessariamente porque as pessoas estão acamadas. O que acontece é que como as pessoas estão acamadas, vão perder mais massa muscular e tendem a comer muito menos, os idosos tendem a comer muito pouco, tendem a beber muito pouca água, mas principalmente tendem a comer muito pouco. E o peso vai começando a descer e a massa magra vai começando a descer, e essa é uma das preocupações. E é muito associada a isso. A estupidez é que médicos, que são pessoas informadas, ou que devem ser informadas, façam um escândalo quando tu dizes que vais substituir uma refeição e que o teu almoço, por acaso, se calhar porque não tens fome à hora do almoço, ou se calhar porque é uma coisa mais rápida de fazer. Vamos contextualizar a coisa. Ele Sim. teve uma condição médica e o Fortimel foi prescrito por um médico que o acompanhou na altura. E ele decidiu, sentia-se bem com aquilo, decidiu continuar. Fazer a mesma. Sim, mas o Fortimel é uma coisa totalmente normal. É quase a mesma. Um Fortimel é basicamente, ou quase a mesma coisa que tu hoje em dia ires buscar ao supermercado um Ioprol líquido e bebes aquilo, porque tem 20 gramas de proteína. A cena é que o Fortimel tem um aporte maior de hidratos de carbono e um aporte grande de proteína. É isto que é o Fortimel. O Fortimel é basicamente um iogurte líquido com grande aporte ou com maior aporte de hidratos de carbono e um maior aporte de proteína. Depois tens os Fortimel Protein, tens o Fortimel Energy, que é o que tem mais hidratos, tens o Protein, que tem mais proteína, mas é basicamente isto. E normalmente é usado como um suplemento da alimentação normal das pessoas que vão comer pouco, e é carote para chuchu. Por isso é mais fácil e é muito melhor isto buscar um Ioprol ao supermercado. É assim, porque lá está, quando tu tens uma pessoa que está acamada. Não estou a falar disso. Não, mas não é nesse sentido. Tu até podias dar outras coisas. Mas é assim, aquilo é caro, primeiro porque tens a parte de ser feita em laboratório. E depois é caro porque a própria marca se construiu assim. Agora, se calhar, com o passar dos tempos, vai haver uma tendência se calhar a diminuir. Ou então não, porque aquilo tem a ver com a indústria farmacêutica e aquilo não vai baixar. Agora, é estúpido estarmos a fazer um bicho de 7 cabeças de uma coisa que, apesar de estar associado a pessoas com patologias e problemas oncológicos e tudo isso, não é por causa disso. É porque é uma coisa mais fácil dessas pessoas comerem porque têm dificuldades em comer em grandes quantidades, ou seja, precisam de maior aporte de energia. Se o Marcelo Rebelo de Sousa lhe apetece comer uma coisinha deste tamanho, seja lá por aquilo que for, ou porque não tem fome ou porque é mais rápido, ou porque gosta e se sente bem, se ele gosta disso, tranquilo, leva um aporte de 300 e aquilo tem, alguns têm 400, outros têm 300 calorias, não, mas há uns de 400 e tal que são os Energy. Então, mas eu há vários, sim, mas há vários, eu não sei qual é o que ele mebe, ele é o Fortimel para beber qualquer um deles. Pronto, está bem. Mas pronto, tem um aporte de 300 calorias, pronto, e depois como a jantar, qual é que é o problema? Não é por causa de não ser oncológico ou de não ter uma doença. Mas agora, as pessoas tendem sempre a criticar e a fazer comentários da treta, lá está, voltamos ao mesmo. Não, o que me choca aqui... de conversar. Não, aqui basicamente o que me choca são médicos, e era o que eu estava a dizer, são médicos que normalmente são pessoas informadas ou devem ser informadas, fazerem este tipo de comentários, porque é parvo. Médico, foi uma médica. Pronto, ou uma médica, ou uma pessoa que... A generalidade dá bons conselhos, porra. Sim, eu sei, mas o que me choca é que há alguns médicos, o que me choca é que alguns médicos deem maus conselhos, porque tu não te esqueças que em qualquer altura tu podes calhar nas mãos desses médicos e a tua vida está na mão deles. Qual é o farmacêutico que não dá maus conselhos? Qual é o personal trainer que não dá maus conselhos? Qual é o nutricionista que não dá maus conselhos? Mas nos casos é mais grave que outros, certo? Mais ou menos, a incompetência é transversal à sociedade. Pois. Assim, a incompetência existe sempre. Imagina que tu calhas com um mau advogado. O advogado também não pode ser mau, não pode dar maus conselhos e tu arriscas-te a ser engavetado. Porque tinhas um mau advogado. Quer dizer, mas a incompetência faz parte. Por isso é que tu antes de ir para as mãos, seja de quem for, deves pesquisar o que é que essa pessoa faz. Que tipo de conselhos dá. Por isso é que existe a tão famosa segunda opinião, não é? Agora, eu acho que incompetência à parte, quer dizer, a generalidade dos médicos tem bons conselhos a dar, não é? Acho que já mudámos muito a mentalidade de que os médicos davam conselhos sobre tudo e mais alguma coisa e, de regra geral, era tudo assim um bocado manhoso. Queres fazer exercício para perder peso? Tudo o que precisas é ir caminhar. Muita proteína faz mal aos rins.
A proteína e fazer mal aos rins continua na sua grande maioria. Eu acho que isso já foi muito, muito ultrapassado nos últimos muitos anos, tenho a certeza absoluta. Tornando isto mais útil para as pessoas que estão a ouvir, em vez de sermos nós só a deambular por estas merdas que não têm interesse nenhum. Basicamente acho que as pessoas só gostam de fazer escândalos. E gostam de ficar escandalizados e chateados e irritados e gostam por seja lá o que for. O Marcelo deu-me peido. Que cena! Será que está doente? Será que... Mano, sério? Que cena, meu! Enfim, em relação ao Fortimel, é algo que, por exemplo, aquilo é utilizado por pessoas também que querem perder peso. Se é uma coisa que eu aconselho de base às pessoas que querem perder peso, não. Porquê? Porque, como eu disse no episódio anterior, o perder peso tem muito a ver com a adoção de novos hábitos mais saudáveis, substituir os hábitos maus que te trouxeram ao peso com que tu estás, substituí-lo por outro tipo de comportamentos que te vão levar ao peso que tu queres chegar. Mas esses hábitos e essa descida de peso deve ser preferencialmente, na minha opinião, feita com aquilo que vai fazer parte da tua vida toda, que é a comida. A não ser que tu continues com a utilização dos suplementos, por isso é que eu acho que as dietas que utilizam substitutos de refeição e que isso é a base da dieta, acho que elas estão condenadas a funcionar muito bem mas a funcionar mal e porcamente depois, porque as pessoas não têm a noção e seja porque são caras, seja lá porque seja, não podem continuar a ter esse tipo de suplementos e então não aprenderam nada em termos de comida e de manusear comida, voltam para aquilo que estão habituados a fazer, é o normal. E é exatamente esta a razão pela qual eu não gosto que as pessoas usem muitos suplementos na alimentação, ou que substituam refeições por batidos de proteína e coisas do género. Não, isso eu acho que as pessoas têm que aprender de base, aprender a manusear comida, aprender a saber o que é que tem no prato e como é que se come bem e como é que se compõe uma boa alimentação com comida. Se esporadicamente quiserem substituir uma refeição com outra coisa qualquer, fixe, mas tem que ser exceção e não a regra, porque só assim é que os bons hábitos alimentares se tornam hábitos. Não é com substitutos de refeição e achar que cortam calorias aqui e vão tentar perder peso. Até vão, mas depois não sabem mantê-lo porque não ganharam hábitos e não o solidificaram. É por isso que eu não gosto muito de suplementos para quem quer perder peso. Uma coisa para coisa. Um fator importantíssimo para que uma dieta, para que uma mudança funcione, é exatamente essa situação, que é, tu, quando estás a fazer o processo de mudança, tu tens de pensar, eu conseguiria manter isto para o resto da minha vida? E se a resposta é sim, estamos a fazer um bom trabalho no adquirir hábitos e no processo de mudança. Se o processo é não, e é não porque eu não consigo manter esta restrição tanto tempo, ou eu não consigo não comer sem ser líquidos ou whatever, ou se é demasiadamente caro para mim. Existem várias dietas que aquilo basicamente até nem é nada muito sem sabor, mas depois quando tu vais a pagar ao final do mês e quando tens ali as refeições todas para fazer, aquilo sai caro e tu não consegues fazer porque ficas dependente daquilo. Mas o que eu costumo dizer muitas vezes é, tu tens de pensar se é isto que consegues fazer, se tu conseguirias manter a grande maioria dos hábitos que estás a adicionar ou a grande maioria das mudanças que estás a adicionar no teu dia-a-dia, se conseguires manter para a vida. E se conseguires, tens um bom tempo, estás a trilhar um bom caminho. Das dietas com substitutos de refeição não é só essa, é quando tu removeres os substitutos de refeição, adicionas tu vais voltar aos teus hábitos antigos. Vais adicionar tudo aquilo que tu estavas habituado a adicionar. Não podes adicionar coisas que não sabes. E se nunca aprendeste, não vais saber. Portanto, a única coisa que tu conheces... Tu voltas ao teu passado. Tu não sabes, até pode funcionar por magia, mas regra geral não funciona. E eu já me chegaram milhentas pessoas que fizeram a dieta da leve e dieta e havia outra muito conhecida. Nutricode, não era? Não, isso são os comprimidos. São comprimidos. Que já me tentaram fazer com que eu entrasse na equipa e impingisse isso às pessoas. Isso, não, tu não vieste a porta certa. O café Marita também. Mas pronto, basicamente, eu acho que se queres perder peso, deves apostar em manusear comida e aprender como é que se preenche uma alimentação correta com comida, porque idealmente, quer dizer, em condições normais, aquilo que te vai acompanhar até ao fim dos teus dias vai ser comida. Tu não podes passar sem comer e não me parece que substituir refeições com líquidos seja muito satisfatório,
E pá, é isso. E mesmo já existem algumas marcas de substitutos de refeição que hoje em dia já fazem a educação, entre aspas, das pessoas para a outra vida, para além dos batidos e tudo o resto. O problema é que toda essa alimentação se baseia e anda em volta, na sua grande maioria, as receitas que eles dão, de suplementos deles. O que acontece é que tu ou continuas sempre a fazer com base nos suplementos deles, mesmo que não seja só líquidos e tudo o resto, e até tens uma educação alimentar para alguns hábitos diferentes, mas ficas sempre baseado. E no momento em que tu vais tirar esses Então suplementos isso não é e essas educação. pequenas coisas, lá está, Não isto é. foi eu sei que não é, mas é uma forma de agora dizerem que até acabam por educar a pessoa a outros hábitos alimentares, na verdade não estão a fazer, só estão a manter mais tempo na sua marca e no seu processo. A pessoa continua refém do mesmo processo, só que o marketing dá-te exatamente o contrário e a pessoa continua a ver do género, ok, eu fiz isto e aquilo foi mais intenso no início, mas agora eles estão-me a ensinar a comer. Não, eles estão-te a dar uma forma diferente de usar os produtos deles para o teu dia-a-dia e tu achas que é uma coisa normal, mas não é, porque tu vais ver e continuas refém de todos os produtos ou da grande maioria dos produtos, ou porque é o chá não sei o quê que tens de tomar de manhã, porque aumenta-te o metabolismo, e depois tens nas panquecas, pões aquele batido, e sem isso vais engordar outra vez, mas lá está, as pessoas quando deixam de ter essa base e esses suplementos, voltam ao passado, porque não sabem comer sem suplementos, não sabem comer no presente, para o corpo que elas têm, e quando tu vais para os teus hábitos antigos, capote, voltas exatamente e muito Leva-nos a rapidamente ao teu outro peso anterior. problema que eu acho que estamos a dar um salto grande demais. Eu acho que não é possível. Isto é uma opinião só, eu não faço a mesma ideia se isto não está comprovado, obviamente. Isto é uma opinião minha, baseada naquilo que eu vejo. Eu acho que é impossível, ou virtualmente impossível, fazeres uma dieta baseada na substituição de comida com substitutos de refeição e chegado ao teu objetivo, mudares de tipo de alimentação e passares a introduzir a comida e esqueceres os suplementos. Acho que é impossível. Primeiro porque não fazes a mínima ideia, depois porque Depois não estás psicologicamente. habituado e depois porque tu não passaste pela adaptação. Portanto, tu não deste tempo suficiente para te adaptares ao novo tipo de alimentação. Portanto, isso nunca se enraizou. Tu basicamente passas de uma coisa que até é saborosa e que tu gostas para algo que vai ser assim, assim. E isto não vai ser sustentável. Eu acho que isto só é sustentável se o processo for todo acompanhado de comida e o processo de ingestão calórica e o processo de alimentação for-se adaptando à medida que o teu corpo também se vai adaptando e tendo novos requisitos e tendo novas necessidades energéticas. Eu acho que é só assim que se consegue fazer um processo sustentável. Eu também. Porque Pronto, ainda bem. basicamente, se não fosse assim, a grande maioria das empresas que vendem esse tipo de coisas já tinha acabado, ou havia muito poucas, porque na verdade, se tu ensinasses as pessoas a comer com o suplemento, e há empresas que estão em Portugal há mais de 20 anos, bem, ou até mais, e tu continuas a ver, basicamente, quem é adepto disso vai ser adepto a vida inteira, e tu vais vendo que essas pessoas continuam a estar ali. Há umas que fazem o ioiô, que é emagrecem, engordam. Porquê? Porque fazem a dieta com os suplementos, voltam ao normal, engordam. Fazem a dieta com os suplementos, perdem peso. E isso mostra perfeitamente isso que tu acabaste de dizer, que é a pessoa não passou pelo processo educativo, não passou pela mudança do género, a adaptação a novos hábitos, a adaptação à alimentação, e depois estás por tua conta e consegues fazer uma alimentação normal e consegues manter o teu peso. Não, tu vais para um suplemento que faz perder peso, comes menos, ingeres menos calorias do que aquilo que gastas mais do que aquilo que comes, e depois basicamente voltas à tua vida normal, voltas ao que tu sabes fazer como sempre fizeste, e mesmo comas em pouca quantidade, aos poucos, tu quando começas a comer assim, mesmo comas o que é normal, começas a comer muito pouca quantidade, mas aos poucos o nosso corpo vai pondo mais um bocadinho aqui, mais um bocadinho ali, mais um bocadinho ali, e já rapidamente tu chegas ao peso anterior. E se essas porque também não convém esse tipo de situações
elucidar-te ou educar-te a que tu faças melhor. Por caso contrário vão perder os clientes. O ideal é, tu não precisas estar cá sempre, mas precisas de ir voltar. E pronto, basicamente é assim também que eu acho que esse tipo de empresas se vai safando. Não é pelos resultados brutais que têm. Não, é assim, senhora. Não, Aliás, mas são aliás, temporários, eles só não dizem essa a parte. investigação diz que as dietas para perder peso que se baseiam na substituição de alimentos, ou que se baseiam em refeições pré-feitas, têm esmagadoramente melhores resultados do que qualquer outro tipo de alimentação. O problema está em quando É a é que isso manutenção. acaba. Okay? Pois. Porque os resultados são brutais durante a dieta e são melhores do que qualquer outra coisa. Sim, mas isso dura aqui um mês. E é por isso que eu costumo dizer que o sucesso de um processo de perda de peso não se vê quando tu perdes o peso, vê-se um ano depois. Aí é que se vê se tu foste bem sucedido ou não. Porque se tu perderes 20 quilos em 3 meses, mas passado mais 2 já estás outra vez com 15 quilos em cima a mais, não foste lá muito bem sucedido. Okay? Então lá está, estás a ir de encontro ao que eu estou a dizer, que é do género, tu vais ver. Não, tu vais ver. E quando tu vais medir em relação ao que tu dizes. Isto é a minha definição de sucesso. Sim, a definição de sucesso de uma dieta é quanto é que perdes durante a dieta. Portanto, tu vês, os anúncios dizem X quilos perdidos em X dias, seja lá o que for. Mas isso é o resultado da dieta. A minha definição de sucesso não é essa, porque eu já sei o que é que a casa gasta. A minha também não. Exato. Mas essa é a definição dos resultados. Os resultados de determinado tipo de alimentação são os resultados que tu tens com essa alimentação. Não quando tu deixas de ter essa alimentação e passas para a fase de manutenção. Enquanto tu estás a fazer essa dieta, tens X resultados. É isso que eles vendem. E os resultados desse tipo de dieta são infinitamente superiores a tudo o resto. E é fácil. Sim. Mas é normal, também é fácil perceber, exatamente. Bom, vamos responder às perguntas das pessoas? Bora. Então, bora. Sintomas de overtraining existem apenas nos atletas de alta competição ou pode acontecer nos comuns mortais como nós? Se sim, quais os sintomas e como resolver? Durante um minuto, o meu marido fugiu. A sério? Está bem, eu respondo. Em relação ao overtraining, pode acontecer em muitas pessoas. Não é tão comum assim, o overtraining da grande maioria das pessoas, mas pode acontecer. E acontece. E o overtraining é exatamente o processo de treino, tal como o próprio nome diz. E muitas vezes, em alguns processos de mudança, as pessoas acham que mais é mais. E começam com a pica toda e vão treinar. E depois nós dizemos assim, você treina 3 ou 4 vezes, mas a pessoa vai treinar todos os dias, faz 3 ou 4 horas de cardio, porque acha que isso vai ajudar no processo e vai fazer. E vai fazer com que chegues um bocadinho mais rápido ao processo. E o que acontece muitas vezes é que dá buraco. E a pessoa começa a sentir o tal cansaço extremo, as dores no corpo. As dores no corpo são normais, ok? Não é um sintoma de overtraining, mas é tudo o que leva, o que é cansaço levado ao extremo, e as sensações são essas. As intoxicações por ácido lático já aconteceram a algumas pessoas, mas é possível, não é só nos atletas de alta competição. Aliás, os atletas de alta competição, sendo tão acompanhados como são e sendo tão controlados como são, é difícil que levem ao overtraining, a não ser que os preparadores físicos que eles têm não tenham um grande controle sobre eles e não preparem tão bem como é desejável o seu processo de mudança. Para um atleta de alta competição chegar ao overtraining, alguma coisa ali corre mal. E sendo que um atleta de alta competição é supostamente acompanhado pelos melhores treinadores, é mais complicado chegar aí, porque os métodos e as avaliações são constantes e consegue-se chegar um bocadinho antes do overtraining dar sinal. Agora, nas pessoas comuns que não têm tanto controle, é possível e acontece. Não, felizmente não com tanta frequência, mas acontece.
Diz, João Mimoso. Ouviste o que eu estava a dizer? Não ouviste? Estavas com o Ouviste, vulto ligado aí. Pronto. Por onde é que eu vou começar? Agora diz assim, não concordo. Não concordo. Ainda bem. Esta parte foi fácil. Não concordo por várias razões. Primeiro, e vamos começar pelos atletas de alta competição. Os atletas de alta competição, por natureza, estão, devido às exigências do desporto, devido às muitas horas de treino e de jogo, estão num estado constante de fadiga acumulada. E isso vai, obviamente, como o nome diz, vai acumulando ao longo de uma época competitiva. Esta história que se diz de que os jogadores não têm razão para estar cansados, porque só jogam 2 vezes por semana, têm tempo para descansar, é tanga. O stress emocional aliado ao stress físico da competição é extremamente desgastante. E o overtraining, a diferença entre overtraining e overreaching são coisas diferentes, mas tem tudo a ver com o stress que nós impomos ao nosso corpo, e o stress psicológico também é stress. É difícil ser atleta de alta competição e por isso é que eles são tão poucos. E estão constantemente num estado de fadiga, e nós não nos apercebemos disso porque nós só queremos ligar a televisão e vê-los a jogar, mas a verdade é que a coisa é mais complicada do que isso e torna-se difícil de tu gerires, porque tu não estás lá para zelar pelo bem-estar das pessoas, tu estás lá para zelar pelo sucesso da tua equipa. Alta competição não é desporto saudável, não é exercício físico, isso é para esquecer. O desporto de alta competição vive de rendimento e de resultados. E se os jogadores tiverem que jogar cansados desde que consigam manter uma performance boa para o nível deles, então eles vão jogar. Se têm uma dorzinha, mas a equipa precisa deles, eles têm que jogar. Seja lá como for. Isto não tem nada a ver com o exercício físico da personalidade das pessoas. Na população geral, regra geral, e as generalizações normalmente dão sempre buraco, eu não acredito em overtraining. Porque acho que para haver overtraining as pessoas têm que treinar com uma intensidade alta, um volume alto, se bem que o limiar de cada pessoa é individual, obviamente. É diferente, exatamente. Mas a pessoa tem que treinar com uma intensidade alta para si, volume alto para si e frequência alta para si, e portanto tem que descansar menos do que aquilo que deveria para chegar a um estado, e tem de fazer isto cronicamente para chegar a um estado de overtraining. Eu ando em ginásios há mais de 20 anos e contam-se pelos dedos das minhas mãos o número de pessoas que eu vejo treinar com intensidade regularmente. Não é a pessoa que vai 3 ou 4 vezes ao ginásio que entra em overtraining, isso não existe. Acho que é como a história da periodização dos planos de treino para as pessoas da população geral. Fica um nome bonito, periodização, nós subimos o volume aqui, depois fazemos uma semana de descarga, seja lá o que for. Mas para chegar a uma semana de descarga é preciso haver cansaço acumulado. E a esmagadora maioria das pessoas nunca chega a esse estado. Portanto, é um bocado estúpido estar a fazer uma semana de descanso, a não ser que seja a nível psicológico e porque é conveniente, mas não por overtraining. Acho que as pessoas, há muitos anos atrás, ou há umas décadas, não se falava em overtraining. As pessoas treinavam, sentiam-se cansados, descansavam. E basicamente isso é um tipo de periodização intuitiva. Acabei de me inventar agora. Hoje, a partir do momento em que o overtraining começou a ser falado, as pessoas deixaram de poder ir ao ginásio mais do que 2 dias seguidos porque já está a ser demais. Não está. Overtraining agora está-me a faltar a palavra. Overtraining é um estado de fadiga crónico que tem como sintomas muitas vezes a perda do apetite. Se a pessoa sente que tem muito menos apetite do que tem normalmente, pode ser, tem dificuldade em dormir, tipo, chega à noite, está cansado, mas não consegue adormecer. As suas cargas que consegue utilizar no ginásio baixam drasticamente, sente-se cansado constantemente. Isto é overtraining. A generalidade das pessoas que treina entre 3 e 5 vezes por semana, 1 hora no ginásio, não tem que se preocupar com este tipo de coisas. Acho que isto é um não assunto para mim. Acho que as pessoas ganham muito mais e têm muito melhores resultados se nós passarmos a ideia de que devem fazer mais e melhor a cada vez que vão, do que andarmos com esta história do overtraining, porque muitas pessoas já querem fazer o mínimo possível.
E então se nós ainda pomos este medo de que pode estar a fazer demasiado, não, acho que isto não é um problema para a população geral, é um Não, problema eu para acho que é uma atletas de alta coisa, competição. na população em geral é uma cena raríssima, mas pode acontecer, mas é raríssimo. Pode acontecer a toda a gente, Sim, ok? Pode baixa em acontecer a toda a controle. gente, mas Aliás, não é um problema. eu em todos os ginásios de aulas, também não foi a muitos, mas vi sempre uma personagem que passava o santo dia, não me perguntes como é que era possível, que passava o santo dia lá, de manhã fazia para aí 3 horas de cardio, isto todos os dias. Depois à hora do almoço estava a treinar força e depois à noite fazia mais 1 hora ou 2. E era uma coisa, pá, Mas tudo mais. nós não podemos Mas isto, confundir o treinar demais, e o demais é individual e cada pessoa sabe o que é que quer fazer, exatamente. com o síndrome do overtraining. São coisas Sim, mas diferentes, porque ao longo do tempo eu, vai bater lá. eu não sei se essa pessoa continuava a fazer recorrentemente o mesmo e uma pessoa que está 5 horas ou 6 no ginásio, lamento, a intensidade não vai ser alta. Sim, Não é isso não. possível. Então, se a pessoa continua a ir recorrentemente, então não está num estado de fadiga crónica, ou então está a lutar com ele. Mas pode acontecer, eu não digo que não. Eu acho que das pessoas todas que eu vi treinar, contam-se pelos dedos das minhas mãos, aquelas que podiam chegar a um estado de overtraining. Acho que é um não assunto. E acho que é mais uma daquelas coisas que nós fazemos as pessoas Sim, eu preocuparem-se estar a pôr o mundo, não. sem sentido nenhum. Acho que as pessoas devem esforçar-se para fazer mais e melhor a cada vez que vão. Indefinidamente. Porque quando estiverem num estado de fadiga, quando não conseguirem progredir mais, o vosso corpo vai dizer. E vocês vão ver que não conseguem progredir nas cargas. Vocês vão ver que um peso que conseguiriam fazer 10 vezes, de repente só conseguem fazer 5. E isto é o corpo a dar sinais. Como eu disse, estão muito cansados à noite, mas não conseguem adormecer. Falta de apetite. Isto, a irritabilidade, isto faz parte. Mas é preciso fazer muito para chegar a um estado destes. Para atletas de alta competição, que andam num estado crónico de fadiga, que treinam horas, começam logo na pré-época, horas, e além disso é o desgaste da competição, estamos a falar de coisas diferentes. Ora, no contexto de emagrecimento e definição, o pré-treino é importante ou nem por isso? Pá, eu acho que é por isso. Mas Ok, o pré-treino, tu podes dizer que não eu parto concordas do outra princípio vez. que é que comer. Não concordo, nem deixo de concordar. Há bocado não concordava, porque, quer dizer, Sim, sim. porque não é? Mas não é só não concordar, eu expliquei porque é que eu acho isso. Se o pré-treino é a refeição pré-treino, tudo depende. Se vais treinar com pesos e vais em jejum, não é a melhor ideia do mundo. Não vai mal ao mundo, não é que alguma coisa de mal aconteça. Mas não parece que consigas ter a melhor performance possível no ginásio se fores em jejum para a maioria das pessoas. E também isto depende do treino que se fizer, ok? Se forem fazer circuitos, são coisas totalmente diferentes. Isto tem tudo a ver com o tipo de treino que se faz. Se forem fazer um cardio, façam o que quiserem. Se forem fazer treino de pesos com intensidade, eu aconselho sempre a que comam ou uma refeição maior no dia antes, ou comam uma refeição, nem que seja um batido de proteína e uma peça de fruta antes de treinar. Não vão perder mais por ir em jejum, portanto, a chave disto, mesmo quando se está a trabalhar para perda de peso, a chave é manter a performance no treino. Porque é o manter a performance no treino e, se possível, melhorar, que vai fazer com que a massa muscular seja mantida e que tudo aquilo que nós perdemos seja gordura. E é isso que se quer. Se os nossos pesos vierem por aí abaixo porque nós não temos energia, então podem apostar que também estão a perder massa muscular. Logo, o impacto visual não vai ser tão grande como poderia ser e basicamente estão a gastar massa magra que sustenta o vosso metabolismo mais elevado. Portanto, basicamente é isto. Sim? Isso. Acho que é daquelas. A maior parte das pessoas faz a pergunta: o que é que eu como antes de treinar? Qualquer coisa que tenha proteína e depois qualquer coisa que dê energia. Ou só a proteína, seja lá o que for. A chave é que tu comas alguma coisa que Ao tenha. longo do dia.
Não, E não depois é ao isso que eu longo estou a do dizer. dia também que sim, Tá eu bem, sei mas não é onde isso é que que tu eu queres estou a chegar falar agora. estou a falar do pré-treino. Sim, do pré-treino. Comam uma fonte de proteína e depois tem a ver com como é que se sentem melhor. Há pessoas que se sentem melhor Exatamente. só com a proteína. Há pessoas que precisam, para ter energia para treinar, que se sentem melhor se comerem uma fonte de hidratos de carbono também. É variabilidade individual. Sendo que o mais importante disto tudo é que se sintam bem no treino e consigam dar ao canastro e consigam ter uma performance boa no treino. Isto é a parte mais importante de tudo. Como é que lá chegam? É individual, muito individual. Já tive de tudo. Yeah. Estavas a dizer ao longo do dia o quê? Não, depois em relação à situação se há pessoas que se sentem muito bem em comer muito pouco antes do treino, e isso não é. Eu sinto muito melhor. Há pessoas que até se sentem melhor a treinar em jejum, mas quando vais fazer um treino de força não faz assim tanto sentido e é mais complicado. Mas há pessoas que gostam na mesma. Então não faz sentido. Não faz sentido. A não ser que tu comas uma refeição mais alta, Muito mais grande rica antes de ir para a cama. na noite antes. Exatamente. Não faz sentido, porque tu vais desgastar aminoácidos da massa dos teus músculos para serem utilizados como combustível para o treino. E isso é evitável. Se tu tiveres aminoácidos na circulação, evitas estar a desgastar, estar a degradar aminoácidos da massa muscular. Sim, sem dúvida, mas quem não come em junho e vai fazer um treino de força é a partir do princípio que antes, na noite anterior, fez uma refeição maior, não é? Sim. Porque aí acaba por fazer sentido, mas lá está, tem muito a ver com o que é que a pessoa se sente melhor. Espera. Antes que as pessoas digam já alguma coisa, estamos a excluir daqui o Ignite, ok? Ignite não tem nada a ver com isto que acabei de dizer. Ignite são 14 dias, como só temos 14 dias, não há pão para malucos, é sempre a abrir. E não há este tipo de preocupações, é pumba, comer pouco e treinar. Sim, ainda bem que desse essa ressalva. Sim, tem sempre, senão alguém vai dizer, então, mas no Ignite tu disseste que não fazia importante, não Estás fazia aí mal contra tudo aquilo que dizes. Não, tudo não, mas... Ora, Quase tudo. vantagens em consumir mais calorias em dias de treino e menos calorias em dias de descanso. Porquê é que isto é uma boa abordagem? Podes começar, eu estava a dizer, pode dar. Sim. Pronto, obviamente a soma no final da semana vai ser a mesma coisa, porque o nosso corpo não funciona, eu ia dizer não funciona, mas a nossa alteração visual, a nossa alteração física vai se dar ao longo de um período de tempo, portanto aquilo que acontece num espaço de 24 horas não é tão relevante assim. No entanto, quando nós consumimos uma estratégia, basicamente a alimentação, o que nós comemos, pode ter várias funções. Pode ser utilizado como energia, pode ser utilizado como reparação muscular, pode ser utilizado como banhoca, ganhar banhoca. E uma das formas que nós temos para alterar isto, para influenciar isto, para onde é que vão as calorias, é o treino. Nós treinando fazemos com que, isto chama-se a partição dos nutrientes. Fazemos com que a partição dos nutrientes não é mais do que para onde é que eles vão. Seja influenciada favoravelmente a favor. Seja influenciada favoravelmente para o músculo. Ou seja, mais calorias, mais energia será direcionada para a reparação muscular, o que deixa menos para ser guardado como banhoca. Além disso, para a generalidade das pessoas, quando comem mais, têm mais energia para treinar. E como eu disse há bocado, a chave do treino... Nosso filho está no escândalo. Está hoje, não está fácil. Como eu disse hoje, a performance no treino é a coisa mais fundamental. Portanto, se ter mais energia disponível num dia fizer com que a performance no treino seja superior, então essa é uma boa política. Mas basicamente é isto. Como o treino influencia para onde é que vão os nutrientes, ou pode influenciar favoravelmente, e é preciso treinar com intensidade, favoravelmente os nutrientes a serem direcionados para a reparação muscular, faz sentido, nestes dias, ter um aporte maior de calorias. Ou seja, a recuperação vai ser melhor, porque tem mais energia disponível, e mais desses nutrientes vão ser direcionados para a reparação muscular, portanto temos mais energia disponível e a maior percentagem vai ser direcionada para a partição muscular e para a hipertrofia. Nós temos sempre calorias que são necessárias para haver hipertrofia muscular. Não são muito acima da manutenção, mas são algumas. E uma vez que a síntese proteica está elevada a seguir ao treino,
durante umas horas, faz sentido, durante este período de tempo, ter mais energia, porque a síntese proteica está elevada, mais calorias estão disponíveis para serem utilizadas na reparação muscular. Ora, partindo deste princípio que nós comemos mais calorias nestes dias porque a síntese proteica está elevada e porque o treino influencia a partição dos nutrientes para a recuperação muscular, então, nos outros dias em que não treinamos, como não temos este estímulo, não faz sentido estar com calorias mais altas. E então podemos aproveitar estes dias para reduzir um pouco o aporte calórico, para que cheguemos ao final da semana com as mesmas calorias. Basicamente, o somatório de 7 dias vai ser igual. Nós conseguimos arranjar a maneira de, nos dias, comer mais e fazer com que esse excesso calórico seja direcionado para aquilo que nós queremos. Sem que haja um ganho muito grande de gordura, porque nos outros dias comemos menos. Basicamente é isto. Olá, Rodrigo. Isso. Olá, papá. E olá, pai. E olhos, porra. Queres dizer alguma coisa acerca disto? Não, certo, está tudo bem, está tudo dito. Estás aprovado. Pronto. Então, basicamente é isto. Então, vá lá. Memória metabólica. Tens alguma coisa a dizer acerca disto? Ainda, pá. Não. É um mito ou nem por isso? Quando chegas ao teu objetivo de peso, podes voltar logo de imediato a comer alimentos que não comeste durante X tempo, ou deverás Mas isso esperar tem a ver com a memória metabólica? ou deverás esperar algum tempo até que o organismo se habitue ao novo registro. Basicamente, perdes peso, quando chegas ao peso, podes inserir alimentos que sempre comeste, ou, sim, ou desde que comias antes. Assim, se isso não fizer com que... Se isso não fizer... Diz à minha mãe para trocar o bebê, que eu trato do Miguel. Mas foi-se embora. Ah, está bem, fugiu com o Miguel. Pronto. É assim, na verdade, se tu comes de acordo com as tuas exigências, o teu processo vai se mantendo. Agora, o que acontece é, há pessoas que têm alguns alimentos que são trigger, mas isso não tem a ver com memória metabólica, tem a ver com se essa pessoa comer essa comida, a coisa vai correr mal porque essa pessoa vai entrar em compulsão alimentar, e é mais esse o tema que aqui possa-se falar. Agora, em relação à memória metabólica, pá, para mim não é algo que me convença. A triggers é outra coisa e são temas completamente diferentes. Pronto. É um mito, ou seja, eu nunca, para ser sincero, eu nunca vi nada que comprovasse. Eu nunca tinha ouvido sequer falar nisto. Memória metabólica. Existem processos no nosso corpo que têm algum tipo de memória, no sentido que se nós tivermos chegado a um determinado patamar e perdermos, é mais fácil voltar a chegar a esse determinado patamar do que passar a navegar no vazio outra vez, mas isso vê-se com os ganhos de massa muscular. Quem ganha muita massa muscular e depois perde por X razão, é mais fácil voltar à massa muscular que tinha antes e depois a partir daí torna-se mais difícil outra vez. Em relação aos alimentos, não há razão nenhuma que diga que tu não podes comer algum tipo de alimento quando estás a tentar perder peso. Não há razão nenhuma. Aliás, deves comer todo o tipo de alimento desde que o processo seja sustentável. Se estivermos a falar do Ignite, então não podes. Mas tirando isso, não há razão nenhuma para deixares de comer tudo aquilo que tu gostas. Portanto, se podes inserir tudo aquilo que tu gostas quando estás a perder peso, podes inserir tudo aquilo que tu gostas quando estás a manter. Tens é que ter cuidado e controlar sempre aquilo que comes, ou seja, tu nunca podes perder de vista, nunca podes perder peso e depois voltas a comer à quantidade que te apetece. Isso não vai acontecer nunca, tu vais ter que sempre controlar aquilo que comes, mas podes comer de tudo, obviamente. Ora, o nosso Michel, futuro coach Body by Me, o nosso Michel pede para falar sobre a importância do sal, porque as pessoas têm tendência a cortar nisto. E este é um problema grande, e vem do medo que as pessoas têm do... Acabaste de fazer uma grande revelação agora. Não interessa. É capaz. Mais sobre isto daqui a uns tempos. Em breve. Então, o sal. A maioria das pessoas... E vamos falar acerca de quando estão a fazer dieta para perder peso. Quando nós estamos a cortar calorias, acontece... E basicamente, como o nível de proteína tem que ser alto,
nós baixamos o nível de hidratos de carbono, isso faz com que nós urinemos mais, ou seja, faz com que a perda de água seja superior. E com a perda de água saem também sais minerais, entre eles o sódio. E o sódio é muito necessário para contração muscular, para tudo e mais alguma coisa. O sódio é fundamental para a nossa saúde. O excesso de sal é que é mau. Quando estamos a tentar perder peso, não devemos cortar no sódio. Porque a partir daí vem a queda de tensão, vem as tonturas, vem o cansaço, e muitas vezes isto é só decorrente de cortar o sal. Se estivermos num contexto de ganho de massa muscular ou de manutenção, aí já pode ser mais problemático. Mas o sal é nosso amigo, o excesso de sal é nosso inimigo. Portanto, eu acho que as pessoas têm tendência a cortar o sal mal, principalmente, e quanto mais drástica for a dieta, mais nós temos que subir o nosso consumo de sal. Porquê? Porque as dietas com calorias muito baixas fazem com que apareçam tonturas, quebra de tensão, cansaço extremo, e isso muitas vezes é pela depleção de sódio. Exatamente. Sim, essa é uma das coisas que as pessoas mais notam. Por exemplo, no Ignite acontece muitas vezes que é um processo um pouco mais extremo, e as tonturas surgem, exatamente porque vamos baixar muitas calorias, os hidratos de carbono baixam, e uma das coisas que nós dizemos inicialmente logo às pessoas é: bota sal nisso. E é essencial, o sal tem que estar no ponto certo, porque se tu tiveres a tensão baixa é tão mau ou pior como se tiveres a tensão alta, e as coisas têm que ser equilibradas. Se os teus aportes, se a tua perda de sódio é grande, tu vais ter que colmatar isso com sal, e aí o sal é uma vantagem para ti, mas basicamente é isso. Nós temos que ver que o sal é problema, é problemático. Estamos a falar de população geral. População em geral, exatamente. População geral, sedentária, calorias em excesso, pouco exercício. Aqui é problemático o consumo excessivo de sal quando junto com o sedentarismo e com o excesso de calórico. Quando nós estamos a falar de uma população ativa que está a tentar perder peso ou está a tentar ganhar definição muscular, mas uma população ativa e que tem cuidado com a alimentação, o sódio é extremamente importante. Tá? Yes. Bom, as perguntas estão respondidas. Eu não sei há quanto tempo é que a gente já está nisto, mas há algum. Os seus filhos queixam-se. Tens alguma coisa a dizer mais? Não, basicamente que as pessoas ponham temas, façam questões, torna-se mais vantajoso para vocês, é mais fácil para nós porque conseguimos ajudar-vos diretamente naquilo que vocês gostam, e se vocês colocarem os vossos temas, nós vamos falar sobre eles, por isso não tenham problemas em colocar, aqui não há nada que vá ser tabu, seja parte pessoal, seja parte da nossa história, seja parte do fitness, das dúvidas que tenham. Eu sei que existem muitas dúvidas, as pessoas às vezes têm problema em colocar dúvidas porque acham sempre que são perguntas parvas, e como a gente costuma dizer muitas vezes às pessoas que iniciam o acompanhamento connosco, nenhuma pergunta é parva em não fazer. E aqui isto serve mesmo para isso, é para colocar as perguntas que nunca se calhar tinham colocado a ninguém, e é isso o objetivo do podcast que nós estamos a tentar fazer. Exato. Portanto, então, Miguel, nós vamos à nossa vida e espero que tenham gostado. Se estiverem interessados em informações acerca dos nossos serviços, enviem um e-mail para info@bodybymeme.com, vai estar na descrição. Subscrevam o nosso canal, partilhem, gostem, deixem o teu comentário. É importante saber o feedback das pessoas que seguem. Segue-nos no Instagram, o link também está na descrição. E pronto, basicamente é isto. Espero que tenham gostado, espero que faça sentido, nós vamos continuar a fazer e espero que continuem a seguir e, se possível, que partilhem e que tragam mais audiência para este podcast, porque o nosso objetivo é realmente ajudar as pessoas e tornar disto a coisa mais interessante possível. E na próxima edição provavelmente já temos os microfones e os fones e a ideia é melhorar isto, porque é muito interessante este formato, eu adoro, e vamos continuar. E é muito mais fácil para mim, por exemplo, estar a falar do que escrever. Já escrevi sobre tudo e mais um par de botas, também já falei sobre tudo e mais um par de botas, e às vezes aborrece-me, e assim falado é bem mais fácil. E pronto, o que é importante é que vocês gostem e que seja útil. Portanto, tchau, até à próxima, episódio 2. Tchau, Miguel diz adeus. Provavelmente para a semana faremos o 3. Tchau. Hoje com a presença dos minimimos. Isso, hoje com a presença dos 2 minimimos. E eles quiseram se mostrar. Tanto aqui como no áudio.
E do Exato. Blackie também.